Dando continuidade, vou só acender a luz aqui, só um instantinho. Ai, caramba. Dando continuidade ao texto Cidades, Culturas, Memórias e Identidades, uma proposta em educação patrimonial. A autora, ela fala desse conflito entre a escola positivista, que fala dos heróis, dos grandes heróis, da história desses heróis, em contraponto à globalização, que promove como que um apagamento da cultura local, né? Se sobrepondo a essa história dos grupos contidos naquele território. A autora também fala que ela propõe uma reflexão sobre essa cidade, não só enquanto conteúdo histórico, proposto em diversos currículos, mas também como um documento a ser explorado pelo professor de história, ou seja, com espaço para múltiplas memórias, múltiplas culturas, identidades e conflitos. Quando a gente fala de múltiplas memórias, a gente está dizendo não só sobre o ponto de vista eurocêntrico, mas dos negros, dos indígenas, da população migrante, né? Então é importante a gente buscar essas vozes, né? Essas identidades. E no espaço, ela continua aqui, no espaço da cidade, diversas práticas culturais são percebidas, né? Eu falei em vídeos anteriores sobre as práticas culturais das comunidades tradicionais, que aqui no caso, no território de Itapecerica da Serra, são duas, são os povos de terreiro e os ciganos, né? Então eu tive a oportunidade de entrar em contato com as lideranças dos povos ciganos e eles têm uma maneira muito peculiar, né, de ver essa sociedade que a gente vive e de como eles podem se relacionar com esse tipo de sociedade, que não é a sociedade deles, né? A sociedade deles tem outras percepções, outros limites, são papéis diferentes, né? Principalmente relacionado à cultura ocidental. Então é importante aqui a autora ela ressalta isso, né? Múltiplas memórias. Então nós temos a memória nossa e a memória desses povos tradicionais. E aí tem uma outra questão que são os povos de religião de matriz africana, que também é um país dentro de outro país, com seu idioma, com sua gastronomia, com sua estética, né? A estética dentro dos povos de religião africana, ela é totalmente diferente dessa estética que a gente vive aqui em regiões urbanas e toda a sua oralidade também. Tanto os povos de religião de matriz africana quanto os ciganos, eles têm a sua própria oralidade, o seu próprio idioma, sua gastronomia, sua maneira de se relacionar com as culturas que estão fora do seu território, né? Aí continuando a leitura. Portanto, a trajetória da cidade pode ser lida das diferentes marcas que os homens selecionaram, conscientemente ou não, para transmitir algo a outras gerações.
A investigação de diferentes espaços de uma cidade com suas particularidades e contradições, e principalmente com pessoas concretas vivendo nela, poderá contribuir para a construção e a solidificação da consciência histórica, na medida em que passamos a conhecer a forma como os diferentes grupos vivem e se organizam nesse espaço. É o que eu tinha acabado de dizer, né? De como que esses grupos se relacionam e se organizam num único espaço, né? Aí a gente entra na questão das narrativas de Javé, que eram diversas narrativas de poucos fatos ou de um único fato. Então a importância disso e a importância de se valorizar também essa cultura oral, né? Essa construção histórica permite aflorar o sentimento de pertença e de cidadania, na medida em que os alunos poderão refletir, selecionar, escolher marcas significativas, enfim, identificar bens culturais que se quer coletivamente preservar, apropriar e usufruir. Essa apropriação do espaço, né, dos recursos da cidade, do território, é de extrema importância para desenvolver o sentimento de pertença desse cidadão, né, que se entendia até um tempo atrás alijado desse sistema histórico, dessa construção histórica voltada para a escola positivista, né? Dessa forma, ao possibilitar ao aluno reconhecer-se como parte de uma memória comum, criadora de identidade, estará se concedendo uma melhor compreensão do espaço de que é herdeiro, possibilitando desempenhar um papel ativo na sociedade. Nós temos uma grande dificuldade aqui, por exemplo, eu trabalhei por muitos anos dentro da Secretaria de Cultura e trabalhei por diversas vezes dentro do Museu Histórico e da Memória, né? Eu sempre participava da elaboração da ação educativa do museu. E nós, enquanto produtores cultural, agitador cultural, né, ou mesmo pesquisador, a gente conseguia fazer essa interlocução com os educadores e as crianças, né, da educação básica. Porém, quando a gente chegava no ensino fundamental, ensino médio, isso já ficava muito mais difícil. Por quê? Porque aqueles alunos, eles não tinham essa vivência que as crianças estavam tendo ali de participar das ações do museu, né? E às vezes também não entendiam que o museu ele é vivo, né? O museu não é um depósito de coisa velha, o museu é vivo, o museu é vibrante e ele interage nas narrativas com a gente o tempo inteiro. Então, quando você fala de museu histórico e da memória, a gente está falando da Cúria, a gente está falando da Santa Casa, depois a gente está falando de um órgão público, até que se chegou no Museu Histórico e da Memória. E antes de ser Museu Histórico e da Memória, também era um setor de dentro da cultura chamado Patrimônio Histórico e Documental, e que acaba virando Museu Histórico e da Memória. E mais para frente eu vou fazer filmar e fotografar lá o museu atualmente, mas ainda assim é muito difícil dentro da própria instituição as pessoas não entendem a necessidade de valorizar, né? Não entendem a necessidade de guardar, de catalogar e de transformar tudo isso num projeto de ação educativa. Então, a dificuldade é muito grande exatamente pelo que a autora fala, né? A falta do sentimento de pertença. É não se entender parte da história, não se entender parte daquele contexto, né? Se você se entende parte do contexto, você vai ter muito mais facilidade para acessar as informações e acessar. Você vai ter um pouco mais de dificuldade para acessar aquela informação e para digerir tudo isso, né?
dentro desse processo histórico. Eu vou dar continuidade. Ao compreender sua identidade cultural e reconhecer-se nela, conscientemente, os alunos estarão apropriando-se de sua experiência histórica e, segundo Smith, esses procedimentos comportam a transposição ao ensino da história de alguns elementos que faz parte da própria construção do conhecimento histórico, ou seja, a explicação e a construção do conhecimento histórico, o trabalho com as temporalidades históricas e o uso de documento histórico, também o uso de novas tecnologias da informação e de seus produtos. Então, quando a gente fala de rupturas e permanências, ainda fica muito presente a questão da história, da escola positivista, mas a gente vai ter que estimular esse aluno, esse professor, esse cidadão, a partir da sua história, se reconhecer, né, enquanto cidadão, enquanto ator, né, dessa história, dentro desse território chamado município de Itapecerica da Serra. Tá? Mas é importante a gente fazer esse paralelo entre o passado e o presente, sabendo, em primeiro lugar, qual era o papel desse aldeamento, né? Qual que era o papel do aldeamento? Né? Muitas pessoas não sabem por que os jesuítas estavam aqui, porque a igreja fica num determinado local geográfico, poderia ser em outro local, mas fica nesse local especificamente. E qual era o papel desse governo jesuíta, né? O que é que eles queriam proteger, o que é que eles queriam resguardar. Então, e a importância desse processo de aprendizado sobre a história da cidade, trazendo também o protagonismo das culturas apagadas, invisibilizadas, que é a cultura indígena e a cultura negra, que pouco se fala, mas é importante se pesquisar a respeito. Eu vou dar continuidade aqui. Cotidiano e cidade. Segundo Pesavento, em 1995, a cidade é uma realização muito antiga, da Ur, dos Igurates, a Tebas, das Sete Portas, da Roma dos Césares a Avignon dos Papas. Ela marca sua presença na história através daqueles elementos que assinalam o advento de que se considerava civilização, mas é sobretudo com o advento do capitalismo que se impõe a questão urbana, em que processos econômicos e sociais muito claros vão se delineando, transformando a existência. Concentrações populacionais, migrações, superpovoamento e transformação do espaço vão moldando as cidades. Porém, estes estudos estão bastante presentes na historiografia estrangeira e nacional. Nosso olhar irá além, através do viés da história cultural. Nessa corrente historiográfica, o conceito de representação é fundamental para pensar o social. Representação, segundo Pesavento, é a presentificação de um ausente, que é dado a ver segundo uma imagem mental ou material que trabalha com uma atribuição de sentido. As representações pressupõem comunicação, decisão, ação, permitem ao indivíduo inserir-se num grupo social e legitimar seus comportamentos. A representação é uma visão de mundo, uma maneira de pensar. No entanto, elas são prisioneiras do contexto. De origem e são largamente dependentes da situação que as faz emergir. Não existem no absoluto. As representações permitem
ao indivíduo efetuar suas próprias ideias, questionar, validar ou refutar determinadas visões de mundo. Segundo Oliveira, a vida urbana passa por enormes transformações nos modos de organização do espaço urbano. Essas tendências espaciais, como as atemporais, compõem um complexo jogo de construção de identidades, que vem passando por transformações em todo o mundo. Nas cidades brasileiras, a modernidade tem levado a uma violenta destruição das marcas do passado. Isso acontece muito, gente, aqui em Tapecerica da Serra. A cidade está bastante descaracterizada, tendo em vista a sua importância na história, né, da região, por ser a aldeia-mãe. Então, existem muitos edifícios que poderiam ter sido preservados, mas não houve interesse nem por parte dos governantes e talvez nem por parte da população. Então, hoje se faz necessário a gente repensar, né? Que cidade é essa que a gente quer e que é uma cidade com a sua história em grande parte destruída, né? Nas cidades, falei da modernidade, desconsiderar a questão do patrimônio histórico e ambiental urbano é exilar o cidadão, alijá-lo do seu próprio meio, fazer da cidade um ambiente hostil e estranho à maioria da população. O tempo atual, marcado pelas mudanças, transformações e destruições, contrasta com outros tempos, o das permanências da continuidade da memória. Portanto, são as memórias que compõem anamorficamente a realidade da cidade. E a opinião que torna elemento necessário nessa operação de mixagem, pela qual chegam até nós essas condensações de tempo, esses deslocamentos de nomes, provocando modificações sensíveis em nossa percepção de cidade. Nos estudos técnicos e oficiais, normalmente, a cidade se apresenta como única. Na realidade, entretanto, ela é múltipla, suporte de memórias diversas, em que aquecimentos e lacunas são redes simbólicas diferenciadas. Dessa forma, o espaço enquanto ruas, praças, bairros, rios e lagos estão plenos de lembranças, experiências e memórias. A cidade se revela em suas esquinas, ruas, em aglomerados e outros vazios urbanos. Nas pessoas, nas festas ou nas manifestações religiosas, nos bairros e comunidades, expondo sutilmente a sua história. A paisagem urbana vai se revelando como um documento a ser lido, decifrado pelo historiador que se depara com uma multiplicidade de histórias. Podemos ir mais além. A cidade ou o campo representada pelas manifestações do patrimônio cultural pode ser um documento vivo e explorado pelo professor e contribuir com a construção de uma nova cidadania ou de uma identidade cultural plural, ou seja, a partir da experiência e do contato com a história e as manifestações de